mal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mateus capítulo 10, versículos do 22 ao 31. Mateus 10, do 22 ao 31. Assim diz a palavra de Deus. Principalmente para aqueles que estão se sentindo acuados, entristecidos, desprezados, porque sentem que as pessoas não amam. Principalmente para você que está se sentindo incompreendida depois de fazer o bem, de ajudar as pessoas. Você notar que tudo que você fez de certo foi esquecido e as pessoas ficaram apenas com aquela experiência de incompreensão, né? Às vezes nem errou, né? Mas a pessoa não consegue compreender a sua atitude. Preste atenção nesta palavra. Essa palavra é para você. E diz assim: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aí você vai fazer o quê? Vai desistir? Não pode, não deve. Vai perder a recompensa? Olha o que diz o Senhor: se você perseverar até o fim, será salvo. Não é essa situação que vai devorar você, é você quem vai devorar essa situação. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade, eu vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais ao pessoal da casa. Não tenhais medo deles. Não tenhais medo deles. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Se você for de Deus de verdade. De verdade. Não espere somente aplausos, não. Eu não vou dizer somente, porque tem muita gente boa que aplaude o que é certo, que aplaude o que é justo. Mas, do mesmo jeito que você prepara os seus ouvidos para o aplauso, prepara as costas e a cabeça para as pedradas. Porque tem pedrada. Até esses dias eu falava para as pessoas, que cada um com seu ministério. Falei, mas que ministério mais delicioso, que dá até... Se tivesse uma inveja santa, seria essa, uma santa inveja na gente. É o ministério de música.
Porque a música, ela abraça a alma da gente, ela abraça o nosso coração. A gente ouvindo essa música dá vontade de chorar, porque ela fala tanta coisa que aquece o nosso coração, é tão boa. Mas a gente que é chamado a pregar, como é o meu caso, né? E que não canto, né? Canto assim, quando não tem ninguém para cantar, aí vou eu lá, né? Mas o meu chamado é a pregação da palavra. Não dá, gente, para pregar sem dizer a verdade. E a verdade, ela acalenta alguns, mas ela desinstala e incomoda outros. Ao ponto da pessoa dizer: eu não suporto essa pessoa, não aguento ouvir a voz. Meu Deus, eu não gosto nem de olhar para essa moça, para esse rapaz, para esse indivíduo, não gosto. Porque se você é fiel ao que Deus te inspira e ao que Ele te faz representar, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas olha, o Senhor nos dá a garantia de que vale a pena apesar de tudo. Porque apesar de toda oposição que você vai encontrar, e essa oposição começa muitas vezes dentro de casa. No começo da fé, entre os primeiros cristãos, muita gente morreu porque a família entregou para ser morta. O pai entregou a filha ao Estado para ser presa e condenada à morte. Filhos foram entregues pelos pais. Pais que eram nobres, pais que tinham dinheiro, pais que tinham posição, pais que estavam no governo e que não queriam a reputação manchada por causa de um filho que se tornou cristão e às vezes entregava para ser supliciado, porque acreditava que diante das torturas o filho, a filha voltaria atrás, renunciaria a Jesus Cristo, e por esse caminho levaram seus filhos à morte. Filhos que denunciaram seus pais, filhos que entregaram a mãe, que entregaram o pai, irmão que denunciou irmão. Às vezes esse combate começa dentro da casa da gente, quando um irmão se revolta contra o outro e vai até as últimas consequências, e as consequências de levá-lo à cadeia, e em casos mais graves que infelizmente a gente é obrigado a reconhecer, até que faz igual Caim fez com Abel, mata. Mas olha o que nos diz a palavra: mesmo que a oposição seja feroz, quem aguentar firme até o fim e não abrir mão de Deus e não renunciar a Jesus, será salvo, diz a palavra de Deus. Quando vos perseguirem numa cidade, olha aqui, ó, dica de sabedoria: quando a pessoa te perseguir num canto, vai para outro. Às vezes a gente insiste em estar onde não é para a gente ficar. Você está ali, você está insistindo, você está fazendo bem, você está ajudando. Quanta gente que precisa e quer, para a gente gastar o nosso tempo com quem não quer. Você foi lá, você fez o que você podia. Em vez de você ter acolhimento, você tem perseguição, escapa para outro lugar, vai fazer o bem em outro canto, né? Em outra freguesia, vai lá. Então, quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre. Você não é de Deus? É ou não é? Você não é de Jesus Cristo? Né? Você não diz que é discípulo do Senhor, que você o segue? O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa, se a Jesus chamaram de capeta, se a Jesus chamaram a Jesus de chefe dos demônios, se a ele chamaram assim, quanto mais ao pessoal que o acompanha, àqueles que o seguem, ao pessoal da casa. Então não se admire, não se admire das contrariedades, não se admire das perseguições, porque às vezes nos perseguem porque nós
estamos associados a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente é cristão, porque a gente testemunha a fé. E às vezes nos perseguem, porque nós somos como a palavra de Deus nos manda ser. Pelas coisas corretas que a gente faz. Por não aceitar ir com alguns no caminho da escuridão, no caminho das trevas. Por não se vender, por não se deixar corromper, por não se deixar prostituir. Eu digo que se eu tivesse em alguns lugares, não estava vivo mais não. Porque o lugar vive de esquema. Você não entra no esquema, eles te tiram do esquema. Tira como? Não é? Eu fico pensando, tem lugar que se eu tivesse lá, Deus sabe o que faz. Eu ia morrer. Não é? Então, se perseguem a Jesus Cristo, não vão perseguir você que está indo nas mesmas pegadas que Ele. Claro que essa perseguição bate na porta da gente. Tem grupos que não aceitam você porque você é uma pessoa de Deus. Talvez não digam na sua cara, mas comentam entre si. Não dá para ter essa pessoa não. É pessoa cristã, pessoa católica. Não, ele não vai aceitar isso. Ele esse Deus dele, né? Já diz assim, esse Deus dele, ele, essa religião dele. Diante de todas essas coisas, o que nos diz o Senhor? Não tenhais medo desta gente, não tenhais medo destas questões, porque não há nada de oculto que não venha a ser revelado, nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que Deus vai nos justificar, a verdade vai se manifestar, e quem é da verdade será honrado. Então fica firme, meu amigo, fica firme, minha amiga. O que vos digo na escuridão, diz o Senhor, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não são capazes de matar a alma. De quem que a palavra está falando? De pessoas. Quem que pode matar o seu corpo? Qualquer ser humano. Qualquer ser humano pode tirar, tem possibilidade de tirar a vida do outro. Pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Essa é a revolta de muitos, que mesmo torturando, batendo, matando, não conseguiram o que queriam. Os mártires foram vencedores, mesmo derramando sangue, mesmo mortos, porque aqueles que queriam dobrá-los não conseguiram. Tiraram a vida deles física, mas não foram capazes de tocar a sua alma. E aí diz aqui a palavra, pelo contrário, em vez de ter medo de gente, tema a Deus. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? O que significa? Que 2 pardais é um preço tão baixinho que até uma criança consegue comprar. Por uma moedinha, você compra 2 pardais, você vende 2 pardais. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus o saiba. E Ele está dizendo, se não cai um pardal sem que Deus assim o permita, quanto mais você, que vale mais do que muitos pardais. Hoje, gente, quando nós tomamos conhecimento desta palavra, quando nós acreditamos nela, uma coisa maravilhosa acontece conosco. Quanto mais uma pessoa acreditar em Deus, menos medo ela terá das outras pessoas. Você tem medo de gente? Faz crescer a sua confiança em Deus. Quanto mais fé você tiver, menos medo você vai ter do que as pessoas podem fazer contra você. Porque a sua fé leva você e te põe diante de uma verdade que eu gosto de proclamá-la aqui no Sorrindo para a Vida, e nós gostamos desta palavra que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o pastor que nos conduz, nada nos falta. De quem eu terei medo? De quem eu terei medo?
O que temerei? Se Deus está comigo, o que eu temerei? Se Deus está com você, você vai desesperar diante da doença? Você vai desesperar diante da ameaça de uma pessoa? Você vai desesperar diante de um desemprego? Nesse mundo nós estamos sujeitos a essas coisas, gente. Olha, às vezes até um desemprego acontece para Deus tirar a gente de um lugar que a gente já não deveria estar mais, para a gente crescer. Sabe, quando Deus não quer que você continue num lugar, Ele não vai lá colocar para você um colchonete, montar uma rede, ligar um aquecedor num diazinho frio desse. Quando Deus não quer que você continue num lugar, porque aquele lugar não está fazendo bem para você, está impedindo seu crescimento, Ele põe fogo na sua tenda, que aí você é obrigado a andar. É aquela história da vaca, né? O cara estava viajando, um mestre, um sábio, né? Foi acolhido numa casa, ele e o discípulo dele. Chegando na casa, muito pobres, eles tinham se perdido, eles tinham dado muito, não tinha onde dormir, não tinha onde ficar, um frio de matar. Chegou lá numa casinha no meio do mato, no meio do nada, gente, nada. Quando eles bateram a porta, abriu lá um senhor muito velhinho, né, com a sua esposa, com um filho assim meio sem iniciativa, sabe, uma pessoa opaca, sem vida. Mas eles acolheram esse sábio e esse rapaz tão carinhosamente e disseram para eles: só nos desculpa, porque nós só podemos oferecer para vocês comerem e beberem os derivados do leite, porque nós temos uma vaquinha, então o que a gente tem para oferecer é o queijo, a coalhada, um leitinho, mas se para o senhor estiver bem, a gente faz com gosto. E durante aquela noite que eles ficaram lá, aquele sábio com o seu discípulo foi aquecido com aquele leitinho, comeu um queijinho bem feito, gostoso, queijinho do homem. De manhã ele bateu lá uma coalhadinha para eles. Fortalecidos, revigorados, eles estavam prontos para poder sair, quando o Senhor disse: eu não vou poder ficar e esperar vocês partirem, eu vou ter que sair antes, porque minha vaquinha fugiu e eu não estou achando a vaca. Eu vou ter que procurar minha vaquinha, é a única coisa que eu tenho, é o grande bem da minha vida. Se essa vaca me escapa, se essa vaca me morre, não sei o que vai ser da minha vida, porque a gente consegue ter alguma coisa para comer, graças a essa bendita, agora ela me foge, meu Deus do céu, vou procurar a vaca. E aí o sábio e o seu discípulo aproveitaram que o homem estava saindo e já se despediram. Então falando: não, o senhor está indo, eu não vou ficar aqui atrapalhando a sua esposa, nem é bom que a gente fique na casa de uma senhora sem o marido dela estar presente, então nós vamos juntos. Aí saíram. O Senhor disse: eu vou nessa direção aqui, porque eu acredito que ela vai estar para cá. E o sábio disse: eu vou continuar o meu caminho, e é para o lado oposto. Indo pelo caminho, acabou que o sábio e o menino passaram por onde estava a vaca. Uns 50 minutos depois de caminhada, acharam a vaca. E olha, deram a sorte de achar a vaca numa situação que precisava realmente a intervenção de alguém. A vaca tinha ficado, que eles tinham amarrado uma corda no pescoço dela, e a vaca tinha ficado presa num galho de uma árvore à beira de um abismo. Ela não caiu no abismo porque a corda enroscou no galho da árvore. E o garoto disse: olha, mestre, como Deus é bom, esse homem fez tanto bem para a gente. Aprove a Deus que a gente encontrasse a vaca para ele. E o mestre disse: é isso mesmo. Aí foi, se aproximou da vaca, começou a fazer um carinho nela e disse para o menino: desenrosca a corda do galho da árvore. Estava bem preso, sabe? Ficou enganchado. A hora que o menino conseguiu desenroscar a corda,
O mestre dele abaixou, deu uma inclinadinha, deu de ombro na vaca, gente, que essa vaca despencou ladeira abaixo, caiu no precipício, bateu lá embaixo e morreu. O menino ficou tão chocado que a vontade dele era de fazer a mesma coisa com o mestre dele. Disse: eu estou seguindo a pessoa errada. O senhor é um monstro. O senhor é um ingrato. A gente estava passando fome, a gente estava passando frio, a gente estava vindo por esse caminho miserável, cansado, não tinha lugar para a gente repousar. Esse homem nos recebeu e deu para a gente o melhor que ele tinha para poder oferecer, e o Senhor, em compensação, tirou dele a única coisa que o mantinha para ele se sustentar. E o sábio calado. E o menino disse: eu vou terminar esse percurso com o senhor, porque vai ser perigoso para mim e vai ser perigoso para o senhor terminar sozinho. Mas chegando a um povoado, a algum lugar civilizado, cada um segue o seu rumo e o sábio calado. E assim foi. Quando eles chegaram no lugar, se separaram. O rapaz não seguiu mais aquele homem, se tornou um homem formado, se especializou na parte agricultura, agropecuária. Os anos se passaram e ele se tornou um pecuarista muito bem sucedido, e acabou que os trabalhos dele o levaram de volta àquela região. Aí ele lembrou que ele tinha passado por ali, mas a região estava tão mudada, aí ele quis visitar lá aquele ranchinho, não é? Onde ele tinha sido socorrido. Aí ele encontrou aquela região toda mudada, não achou o ranchinho. Aí tinha um casarão, uma construção imensa. Ele foi lá, que era próximo do lugar onde ele estava. Ele bateu a porta e disse: olha, há muito tempo atrás morava aqui um senhor. Aí descreveu o homem. Aí ele falou: ainda mora. Ele mora? Mas era por aqui? Não, não era por aqui não, é aqui. Ele mora nesta casa. Ah, mas não é possível, está muito idoso, está muito velhinho, porque nessa época que o senhor falou, ele já era um homem idoso, mas olha, ele aguentou bem, está vivo ainda, está lúcido. Aí ele disse: ele tinha um filho. Ele falou: o filho sou eu. Rapaz bem vestido, arrumado, com brilho nos olhos, com gana de viver. Aí ele disse: não é possível, é você? Ele falou: sim, venha para você conhecer. Aí foi mostrando tudo que tinha acontecido, como a vida deles tinha prosperado, o dinheiro que eles tinham ganhado. Os campos estavam cultivados, eles tinham gado assim para perder de vista. E aí o rapaz virou para ele e disse: mas quando eu cheguei aqui vocês eram tão pobres, tão miseráveis, o que foi que aconteceu? Aí ele falou: não, senhor, até naquele dia que o senhor veio, aconteceu uma grande desgraça. A nossa vaquinha sumiu. Ele falou: eu lembro. Ele falou: então, a gente foi procurar, custamos achar. Quando a gente achou, nossa vaquinha despirambou, né, ladeira abaixo, não salvou. E aí, então, como a gente não tinha mais a vaca, a gente foi obrigado a trabalhar. E quando a gente começou a trabalhar, o trabalho foi puxando trabalho, foi exigindo da gente, a gente teve que se especializar. Meu pai, que achava que estava encerrando a carreira dele, teve que se reinventar. Eu tive que crescer, tive que contratar gente, e foi uma desgraça, mas fez um bem para a gente. Por causa daquela vaca morta, tudo isso que o senhor está vendo aconteceu. Se a vaca não tivesse morrido, a gente provavelmente teria morrido naquela condição miserável que a gente estava. Às vezes, gente, Deus atende a nossa oração empurrando a vaca. Você pede a Deus, não é, que Ele venha em seu socorro, e Ele te socorre. Ora te dando uma casa para te acolher com um leitinho quente, um queijinho e uma coalhada. Ora, dependendo da pessoa, acolhendo. Dependendo da pessoa, empurrando a vaca na pirambeira. Talvez você esteja num momento que você acabou de achar sua vaca na pirambeira, despedaçada, não tem o que fazer, nem a carne aproveita mais para você comer. O urubu já sentou, bicho já está comendo. E então o que eu faço? O que você faz? Não se desespere.
Não se desespere, não fique desapontado se você perceber que você não vai conseguir fazer tudo de bom que você gostaria de poder fazer. Não fique desapontado. Não fique desapontado se você percebe que a necessidade é maior do que as suas forças. Não fique desapontado se você está percebendo que quem deveria estar ao seu lado está contra você. Não fique desapontado se diante das dificuldades você até caiu, você se sentiu prostrado e você topou com a sua fraqueza. Se você cair, procure se levantar. Procure superar os obstáculos à sua frente. Não perca o seu foco, porque quem perseverar até o fim vai vencer. Vai vencer neste mundo, mas vai vencer para a vida eterna. Até neste mundo, até neste mundo. Neste mundo quem vence não é quem desiste, gente. Olha, nenhuma pessoa chega no topo de uma montanha sentado, acomodado. Para você chegar no topo de uma montanha, você tem que escalar, você tem que passar por momentos de perigo, você tem que enfrentar o frio, a fome, a sede, você corre perigos de morte, dependendo da altura da montanha, você corre perigos de morte o tempo inteiro. Quem chegou no cume do monte, chegou mediante muito esforço. Quando você vê uma pessoa no topo da vida, quando você vê uma pessoa sendo referência de trabalho, referência de êxito, não pense que isso foi fruto do acaso, da sorte, da preguiça, do comodismo. Não foi. É porque ele teve apoio da família, a herança que ficou. Se for herança e ele não fez esse caminho de dedicação e de aperfeiçoamento, fica tranquilo, é só você sentar e esperar. Vai perder tudo. Não vai chegar nos netos dele, mesmo que seja muita coisa. Vai perder tudo, porque você só chega lá mediante o esforço. Não é quem desiste que consegue, mas é quem persevera apesar de tudo. Se você perseverar, mesmo vendo muitos ficando para trás, você vai chegar lá. Então não perca o foco, vá ao que interessa e não gaste as suas forças com quem só quer te desviar. O erro da gente é a gente parar em pessoas que só querem nos desviar. Tem gente que não tem garra, não tem determinação, não quer ter o trabalho de chegar lá por esforço próprio. Então pendure em você para ver se você carrega. E você para e fica dando atenção. Não. Olha, o que é você não dar atenção e não gastar as suas forças com quem quer te desviar? Não entre em discussão. Não fique batendo boca com quem está indo numa direção diferente da sua. Pessoa fez o mal contra você, como diz aqui a palavra de Deus, será odiado de todos. Pessoa odeia você, faz fofoca de você, mente de você, a respeito de você, sabota o seu trabalho, está sempre dificultando a sua vida. O que você faz? Nada. Se te perseguirem num canto, foge para outro, escapa dessa pessoa. Por que você tem medo dela? Não, porque ela não vale o tempo que você desperdiça tentando se vingar dela. Você querer se vingar da pessoa, a pior coisa que você pode fazer. Não gasta tempo nem com raiva da pessoa, porque a raiva não faz mal para ela, faz mal para você que sente. A raiva estraga o seu dia, a raiva te adoece. Uma raivazinha até boa, porque a gente precisa da raiva para a gente cortar aquela corda que está prendendo a gente no lugar que a gente não precisa estar, na pessoa com quem a gente não deve andar. Não é? Então a gente precisa usar a raiva como uma faca que corta a corda, a tesoura que rompe aquele laço negativo, aquele laço doentio. Então aquela raivazinha é boa, mas cultivar a raiva no seu coração, você é bobo, você é besta, você não tem dó de você não? Tira essa raiva, rapaz. Você só vai ter dor de cabeça, só vai ter gastrite, só vai estragar seu sono. Você vai ficar com raiva. Quando você está com raiva, você não está com raiva de uma situação, você está com raiva. Aí essa raiva pega em todo mundo, até quem não merece, até em quem te ama, até em quem está te ajudando, sofre com a sua raiva. Então pede o Espírito Santo para tirar essa raiva de você. Não desperdice o seu tempo com ressentimento, porque aqueles que temem pessoas
não temem a Deus. Quem tem medo de gente não tem o temor de Deus, que é o respeito a Deus e um certo medo, que não é um medo, não é? Mas é você saber que Deus tem o poder que aqueles outros não têm. Então a gente treme diante dele. Mas os que temem a Deus não temem as pessoas, gente. É difícil você ver, muito difícil você ver um homem de oração, uma mulher de oração se guiar pelo medo dos outros. Não se guie. Porque todos os dias o Senhor o confirma na oração e lhe diz: eu estou contigo. Então aquele que não se deixa intimidar por nada e que está pronto para dar a sua vida por uma causa que mereça, essa pessoa é muito mais forte do que aquele que os outros temem. Tem uma pessoa que é muito temida lá, mas você é alguém que tem intimidade com Deus? E tem uma causa pela qual você é capaz de dar a sua vida? Meu amigo, vou te falar, você é mais forte do que aquela pessoa, mais forte do que aquele que os outros temem e que tem o poder da vida das pessoas nas suas mãos. Procure ver isso nas pessoas orantes. Você conhece alguém que é de vida de oração? Olha para essa pessoa. Entre as pessoas humildes e desprezadas, você vai achar gente da melhor qualidade. Escreve o que eu estou te falando. Entre as pessoas humildes, entre as pessoas desprezadas, se você tiver sabedoria para parar e para ouvir, você vai aprender o que numa faculdade não se ensina, numa universidade não se ensina, que os doutos não sabem. Você vai encontrar gente da melhor espécie. Então não tenha medo de não ser reconhecido e admirado pelos outros, porque o seu valor não está no que as outras pessoas pensam de você. Então faça aquilo que você julga necessário, sem esperar recompensa. Ame sem esperar ser amado de volta. Faça o bem, porque é justo que você faça o bem. É bom que você faça o bem. Você tem o direito de fazer o bem. Mas se aquela pessoa não merece o bem que eu preciso fazer para ela, ela não merece o bem que você precisa fazer para ela, mas você merece ser bom, você merece fazer aquele bem, e você não tem o direito de deixar aquela pessoa, por causa das maldades dela, impedir você de ser uma pessoa boa. Seja bom mesmo o outro não merecendo, porque aí ele acerta as contas dele com Deus e você também. Então lembre-se que uma pessoa estúpida, ela sempre julga mal as ações de uma pessoa inteligente. Se você está tendo uma ação inteligente, como é que você quer que gente tonta entenda? Se a pessoa fosse inteligente, ela fazia o mesmo que você. Às vezes, explicar não adianta, gente. Se explicar não adianta, porque o outro é tapado ao ponto de não entender, você vai ficar gastando seu tempo. Tenta. Mas depois que você percebeu que a pessoa nem tem abertura para compreender, continua fazendo. Porque a sua atitude, o seu exemplo, o seu testemunho é muito mais forte do que qualquer explicação que você possa e queira dar. Então, se nós quisermos realmente ser de Deus, o mundo vai nos desprezar. Ou se vai. Se você quiser salvar-se do poder, se você quiser salvar-se da manipulação e da dominação de outras pessoas, porque tem pessoas manipuladoras, dominadoras, e você quer escapar dessa gente, entregue-se ao poder de Deus. Entregue-se. Diga: Senhor, eu me entrego em tuas mãos. O Senhor tudo pode, faz comigo o que quiser. Põe suas mãos sobre o coração. Feche os seus olhos um pouquinho e pensa nisso que você ouviu. Agora, se você está vendo que a sua vida se guia pelo poder do Espírito Santo, se você olha e diz: eu estou caminhando com Deus, estou sendo obediente a Deus, estou fazendo o que Deus está me pedindo, então, meu filho, fique em paz, porque os outros não poderão lhe fazer nada. Não poderão, porque Deus mesmo lhe garante nesta palavra: todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Não tema, que eu te ajudarei, diz o Senhor.
Oh Deus bom, obrigado, meu Senhor, obrigado.